horas 40 minutos, iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da nossa colunista de economia Rita Mundim e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte Itatiaia, também pode opinar pelo canal da Itatiaia no YouTube e também pelo WhatsApp, 99996-7074. Aumenta entre bolsonaristas o temor de o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, caçar a chapa Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. Malco Camargo, você acredita nesse risco? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Rita, Júnior, Eduardo, bom dia, ouvintes. Há o risco sim, né? É bom lembrar que o TSE não passa pelo olhar, pelo julgamento do Procurador-Geral da República, que tem blindado muito o Bolsonaro, que fez com que todos os pedidos que chegassem, por exemplo, de impeachment, até o momento, fossem avalidados como negativo por ele, o que dá mais incentivo para que o presidente da Câmara mantenha-o sem levar a plenário. Agora, o julgamento pelo TSE é o registro da chapa. Isso pode acontecer, então, independente da visão do procurador, e há esse risco. E é muito essa aposta que a terceira via faz. A terceira via sabe que terá muita dificuldade de superar o piso de Bolsonaro e pode apostar, sim, que sem Bolsonaro no jogo é a maior chance que ele tem para, de fato, enfrentar Lula e, no eventual disputa, ter chance de ganhar de quem lidera a pesquisa no momento. E você, Júnior Moreira, acha que há esse risco? Faltando um ano para as eleições, ainda haverá possibilidade de cassação da chapa lá de 2018 do presidente Bolsonaro e do vice Mourão? Bom dia mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Eu sei que possibilidade há, mas de verdade não acredito muito que isso aconteça não, sabe? É lógico que o TSE aqui no Brasil é o todo poderoso, né? Tem um orçamento gigantesco, cria as normas, executa as normas, fiscaliza, depois julga, né? Um negócio impressionante, assim. Parece que é um órgão onipresente, assim. Todo lugar ele tá e quer resolver tudo. Eu não acredito não, acho que no máximo gera um desgaste político ali, mas realmente eu não vejo esse risco todo que estão falando não. Ontem, inclusive, esse assunto veio à tona depois de um vídeo, né? Que foi divulgado, assim, veio aos montes nas redes, principalmente dos amigos mais bolsonaristas, mais ferrenhos. Isso chegou aos montes, assim, no meu WhatsApp, e era um áudio do Zé Maria Trindade, que é comentarista da Jovem Pan, colega nosso, inclusive aqui mineiro, já passou aqui pela Itatiaia também, pelo estado de Minas, enfim, e o Zé Maria falando e explicando essa questão, e aí um vídeo que fizeram e distribuíram nas redes, mas de verdade, sabe? Pode ser até um medo que talvez o Bolsonaro tenha, enfim, mas de verdade não acredito que isso vá para frente não. E você, Rita Mundim, bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Olha, o processo existe e no Brasil tudo é possível, principalmente quando se trata de política, né? E se isso acontecer, é bom lembrar que quem assume a presidência é o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e as eleições estão aí no ano que vem. E se isso ocorresse, né, no caso, Lira permaneceria até as eleições. E o grande objetivo disso, realmente, é o que o Malco falou, é tirar do páreo o presidente Bolsonaro, caçando a chapa Bolsonaro-Mourão e possibilitando a concorrência de um terceiro nome enfrentando Lula, né? Então, estamos no Brasil. Então, vamos ficar alertas, porque em política aqui tudo é possível. Ô, Júnior Moreira, líder comunitário, nós trouxemos uma reportagem do Jornal da Itatiaia falando sobre o desabafo de moradores sobre as dificuldades que enfrentam para comer nesse momento de crise, de pandemia, enfim. E um líder comunitário afirma que doação de cestas básicas para as famílias carentes caiu. Pois é, Eustáquio, é desse povo, dessa parcela da população que eu tenho falado muito aqui no Conversa de Redação há algum tempo, né? Que essa parcela da população tem sofrido demais. Os mais pobres, os que realmente precisam, que estão ali no dia a dia para comer. No início da pandemia, Eustáquio, aconteceu um oba-oba, né? Todo mundo queria ajudar de alguma forma, um doava cesta, um doava uma coisa, outro e tal. E depois foi passando, né? Esse oba-oba e tal foi passando e realmente ficaram apenas aquelas pessoas que realmente já faziam as suas doações de forma mais sistemática, né? E ficando só essas pessoas de forma mais sistemática, que sempre ajudaram, e aí você pode ter milhares de exemplos aí, por exemplo, os vicentinos da Igreja Católica, né, que fazem um trabalho muito legal nesse sentido de ajudar o próximo, e o número de pessoas necessitadas aumentou, ou seja,
voltou para o que era o número de doações, e o número de pessoas necessitadas que entraram nessa parcela que eu falo muito aqui, né, que tá sofrendo demais com a falta, inclusive, de comida. Essa parcela aumentou demais, né? Então tem um desgaste aí, tem um gap que está complicando demais. Eu não sei, eu acho que o que eu posso comentar aqui, Eustáquio, talvez aproveitar o espaço do Conversa de Redação, é chamar as pessoas mesmo para tentar olhar um pouquinho fora das nossas bolhas, né? Para que a gente possa, de uma forma ou de outra, ajudar. Seja um pacote de açúcar, de arroz, de feijão que você levar na sua igreja no domingo, ou mesmo uma cesta que você pode doar para os vicentinos, para os espíritas, que fazem um trabalho muito legal também, as igrejas evangélicas, para a gente tentar criar novamente uma cultura de doação, não só naquele fogo de palha do início, mas que seja uma coisa mais perene, mais sistemática, para a gente não deixar nossos irmãos morrer de fome, né? Ô Eduardo, você acha que houve vamos dizer assim, uma acomodação das pessoas, porque houve aquela preocupação enorme, aquela força-tarefa para doações no início da pandemia, e agora, com a melhoria dos índices, as pessoas estão doando menos? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu estou tem algumas coisas que me incomodam assim permanentemente. Todo dia eu me pergunto se não haveria alguém, de repente até nós da Itatiaia, capaz de reunir todas as pessoas que ajudam, sabe? Chama todos e organizar. Eu não sei se você e os colegas tiveram notícias, mas eu tive notícias com muita frequência nos últimos 6 meses de gente jogando cesta básica não, jogando alimentos fora. E outra coisa, você chegar com uma marmitex para dar uma pessoa necessidade, e ela fala assim: o que tem aí? Tem um macarrão hoje, não quero não. E eu escutei isso demais. Pela repetição da doação e a não organização. Que há fome, isso é uma verdade, que há um desespero com a alta dos preços, é verdade. Hoje eu estava de madrugada escutando o Júnior falando que a passagem de avião subiu 52% em um ano. Quer dizer, não tem explicação, não tem livre comércio que justifica isso, amigo. Mas enfim, a fome está aí e precisa ser combatida, mas com o mínimo de organização, Eustáquio. Então um tal de um dá comida aqui, o outro repete ali e tal, e acaba ficando gente sem. E para você, Rita Mundinho, do ponto de vista econômico, qual que é a explicação para isso? É possível? Olha, Eustáquio, de uma forma a gente pode dizer que no Brasil a gente não desenvolveu ainda, da forma que deveria ter desenvolvido, a cultura do voluntariado e a cultura da solidariedade como cultura. E eu tenho a felicidade de conviver com o cooperativismo desde 2004. E através da OSENG foi implantado no Brasil o Dia C. Então, as cooperativas, nessa crise, elas são protagonistas, inclusive, nesse auxílio. Então, se você pega as cooperativas, elas trabalham em rede e têm ajudado muito, especialmente no interior. Então, como disse o Eduardo, é necessário um protagonismo na organização e na coordenação dessas atitudes de voluntariado, de solidariedade. E eu quero deixar aqui bem claro o excelente exemplo prestado pelas cooperativas, de todos os ramos e em todo o Brasil. Então, a gente tem que organizar e criar essa cultura. Tem que partir de nós. Não adianta a gente ficar falando, o pessoal está passando fome. Então, a sociedade civil tem que se organizar e tem que ser protagonista no momento de crise como esse, e exercitar e praticar a solidariedade. Ô Malca Marques, aqui pelo WhatsApp, a Dina de Iberité diz o seguinte, que o barco virou para todo mundo. Quem ajudava agora precisa de ajuda. Essa é a grande questão. A Dina, nosso ouvinte, foi em cima do ponto, né? Cada vez tem menos pessoas com condições de ajudar, ou seja, a expansão da crise vai chegando a todo mundo, né? Hoje no Jornal Itatiaia, você destacava a questão da fome no Brasil, uma pesquisa que foi divulgada hoje, né? E é impressionante os números, né? 55% dos brasileiros hoje vivem com algum tipo de restrição alimentar. E não era assim, né? Em 2013 eram apenas 25%. De 2018 para cá, ou seja, em 2 anos, né? Em 2 anos, que a pesquisa fecha em 2020, aumentou em 20% as pessoas que passam fome no Brasil. Hoje, apenas 44% das pessoas têm condições de alimentar-se regularmente todos os dias. Neste cenário, vai ficando cada vez mais difícil a ajuda e cada vez mais necessária uma mudança na forma de conduzir o país e na forma da gente lidar com quem mais precisa. Ô Júnior Moreira, olha só, a série mais assistida da história da Netflix, Round 6, vira motivo de preocupação nas escolas.
Pois é, Eustáquio, quando eu ouvi essa matéria no Jornal da Itatiaia, a sugestão do tema, eu acabei de ver essa série ontem. Tô meio impactado com ela ainda, assim, não queria ver, não gosto de ver esse tipo de série, que é muito pesada e tal, mas quando todo mundo tá vendo, você fala, tem algo ali que eu preciso acompanhar, nem que seja para falar aqui no Conversa de Redação, né? Fazer meu dever de casa para comentar sobre o assunto. E tem lições interessantes ali na série, tá? Tem uma questão que conversa ali um pouco com o limite da maldade humana, até que ponto que chega o amor da pessoa pelo dinheiro, enfim, são diversas lições ali, não vou elencar todas não. Agora, o que me assusta muito é um pai deixar ou não fiscalizar um filho na hora que ele tá vendo um filme desse, uma série dessa. É inimaginável um garoto ali com menos de 16 anos, 14, 12 anos, como a gente viu relatos, acompanhando uma série dessa. Uma coisa horrorosa, porque ela tem ali umas brincadeirinhas de criança, né? Ela gira em torno desse jogo com brincadeirinhas de criança, mas é um negócio muito pesado, inclusive não só para as crianças, né? Não só para os adolescentes, que os pais devem ficar atentos. Inimaginável um pai deixar uma criança ver um negócio desse, e as escolas realmente precisam se preocupar e alertar os pais para isso, para o pai estar muito ocupado e não percebe que o filho está vendo, né? E eu indico, inclusive, que não veja as pessoas que estão um pouco mais melancólicas, um pouco mais tristes ainda sobre o efeito dessa pandemia que a gente está vivendo. Não é uma série que vai trazer sentimentos bons não, viu, Eustáquio? Ô Malca Marques, para você é mais responsabilidade dos pais em dar uma monitorada no que os filhos estão vendo, ou responsabilidade de quem está produzindo, porque tem a liberdade também de produção, enfim. Não pode haver censura, né? Não pode constranger quem quer produzir algum material e ser veiculado. Cabe a nós tentarmos controlar o que se vê em casa e, na eventualidade de descobrir que foi visto sem a sua permissão, tem que ter uma boa conversa, né? Agora, é claro, Eustáquio, que isso fica muito mais difícil em tempos de pandemia, né? Essa mudança da escola para o meio digital fez com que as crianças se concentrassem a maior parte do seu tempo com seus computadores, celulares, tablets para acompanhar as aulas e acabam tendo acesso também a esse tipo de conteúdo. Os pais não conseguirão, infelizmente, barrar o que os filhos veem. Então, cabe que estejam mais próximos numa conversa para que possa educá-los e orientá-los sobre as consequências desse tipo de exibição. Para você também, Rita Mundinho, muito papel dos pais? Olha, Eustáquio, eu acho que além do papel dos pais, é a doença da sociedade. Porque eu não assisti a série, mas sei do que se trata. Mas da mesma forma que a série é uma série muito pesada, então falta em quem produz o filtro. Quer dizer, é tudo por dinheiro. Então vamos produzir qualquer que seja a série, qualquer que seja esse impacto na juventude, na sociedade. É como se houvesse por parte dos roteiristas, dos produtores, uma vontade de exacerbar as mazelas da sociedade capitalista, digamos assim. É um tudo por dinheiro. E para você, Eduardo Costa, onde está o cerne do problema? Caro, é incrível como é que os assuntos que estamos discutindo aqui foram a tônica dos meus comentários no jornal que nós temos à noite, com repetição no Café com Notícia. Anteontem eu falava da criança, que mais do que nunca precisa de ajuda, porque ela está entregue a esse tipo de produção, aos tal dos gamers, né, que está na moda agora, o computador, o celular, e não brinca na rua, não sua, não conhece o diferente, o de cor outra, não conhece. Então, eu falava da minha tristeza em relação às crianças. E agora esse round 6 aí. A única coisa que poderia me motivar a ver isso seria a necessidade de trocar ideias aqui com os ouvintes da Itatiaia. O Júlio já fez para mim. Vontade zero de ver isso. A matéria-prima com a qual trabalhamos já é violência para dar para essa eternidade e para nossa próxima encarnação. Não precisa mais não. Malca Marques, depois do recesso, CPIs voltam na Câmara Municipal, na Assembleia e no Senado. Na Câmara Municipal tem CPI do nepotismo, CPI da BH Trans, na Assembleia CPI da CEMIG, no Senado CPI da pandemia. É CPI que não acaba mais. Muita CPI, muita informação, muita revelação. A grande expectativa, como diz a Rita no comentário sobre economia para o dia de hoje, o que vai mover é o depoimento do Adalclever Lopes na CPI da BH Trans, né? Ele é um desafeto do presidente Gabriel Azevedo, eles têm discutido muito e hoje tem a oportunidade de, sob juramento, contar qual é a versão dele sobre os fatos ligados, né? Importante também a CPI do Senado, que está fechando o seu relatório até semana que vem, até dia 20 a marca, né? E a deixar claro quem serão os indiciados e para onde vai, sobre qual crime cada um será
indicado pelo relator do CPI. E é importante dizer também, terão relatórios complementares, né? Não só o relatório feito pelo Renan Calheiros, mas também outros senadores estão fazendo relatórios paralelos para serem levados à sociedade sobre a condução da CPI, tanto nos estados quanto no governo federal. Ô, Júlio Moreira, a gente já sabe da sua resistência em relação ao trabalho da CPI, mas nenhuma dessas está te animando, não? Pois é o que eu tenho falado, né, Eustáquio? Eu sempre fiquei com preguiça, sempre tive preguiça de CPI. Mas as últimas CPIs têm feito eu queimar minha língua. E isso é bom, né? Quando a gente queima a língua nos comentários, que a gente tem uma verdade absoluta e vê uma coisa ali para dar uma mudadinha, né? Naquela opinião que a gente tinha como verdadeira. O que me agrada nessas CPIs e está me agradando, está com o relatório final, de verdade, não vai dar em nada. Isso nunca gerou muita coisa. Agora, o caminho das CPIs tem revelado algumas coisas interessantes. A de hoje, principalmente a CPI da BH Trans, né? Que tem o Dalclever Lopes como depoente lá e tal. Acho que algumas coisas podem ser interessantes que vão sair dali, sabe? Nesse processo de investigação da BH Trans. Na CPI da pandemia, esse processo já está mais no final mesmo. Enfim, o médico vai lá hoje, que é responsável ali por assessorar o Ministério da Saúde. Não sei se vai sair muita coisa dali, mas é o processo, né? O processo tá interessante, assim, mostrando muitas coisas. E a da Assembleia, que é a CPI da CEMIG, também trazendo coisas cabeludas à tona, né? Um negócio meio complicado, assim. É lógico que a gente está no processo também, mas repito, o que nunca me agradou foram os relatórios finais, mas o caminho dessas CPIs tem me agradado bastante e é para a gente acompanhar, né? Para a gente acompanhar e ficar atento, porque vou repetir para vocês, a grande sacada dessas CPIs e que tem trazido um trabalho muito importante para a sociedade, entregado um trabalho muito importante, é o caminho delas que vem trazendo à tona coisas bem sérias. Tá animada com alguma dessas CPIs, Rita Mundinho? Olha, Eustáquio, não é coincidência que essas CPIs estejam ocorrendo agora. Exatamente aquilo que o Eduardo disse, que eu concordo com ele, esse negócio de você ter eleições a cada 2 anos, traz isso. Então, algumas podem até trazer fatos novos que devem ser investigados, mas na sua maioria elas foram concebidas com o intuito de palco eleitoral. Essa é a minha opinião. Um palco eleitoral para os seus próprios membros e não um palco eleitoral para o crescimento e a melhora do serviço prestado pelos políticos, pelas empresas públicas, a sociedade em todos os seus níveis. Eduardo, CPI da BH Trans, CPI da CEMIG, CPI da pandemia no Senado. Prezado, olha que palavra chique que eu vou falar, exiguidade. Pela exiguidade do tempo, eu vou ficar na mais próxima. Você gostou, hein? Gostei demais. Eu vou ficar na mais próxima, CPI da BH Trans, que teria hoje um capítulo explosivo. Mas vejamos, sem desmerecer o trabalho dos vereadores, deputados, senadores, porque é o trabalho desses da CPI, sempre bem-vinda. O bicho hoje pode pegar ou não, dependendo do que foi revelado numa reunião da última sexta-feira do Conselho de Ética da Prefeitura com aquele ex-chefe de gabinete que está morando, acho que na Alemanha, né? Alberto Lage. Ele fez denúncias gravíssimas contra o Dalclever. Se ele revelou para os membros do Conselho de Ética que tem provas e documentos, aí vai tomar um rumo daquele. Se disse não, vai engavetar. Eu sei que teve a reunião à distância e isso diz tudo. E eu aproveito para lembrar o prefeito Calil que os trabalhadores da BH Trans, que são mais de 1000, estão pedindo desesperadamente, pelo menos para serem ouvidos por ele, 5 minutos antes de decretar o fim da empresa. Um abraço. Um abraço e pela exiguidade do tempo, vamos embora? Bora. Vamos, Eduardo. 8h59 em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira.